Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia para você que nos acompanha pelas redes da Uningá. É um prazer nos encontrarmos novamente aqui para o nosso café todo primeiro sábado do mês, nosso encontro marcado pelas manhãs aqui nas redes da Uningá. E a cada discussão, a cada encontro, vamos aprofundando em temas transversais para a aquisição do seu conhecimento e também para aprofundar nessa riqueza que é falar um pouquinho sobre sabedoria, sobre experiências, ainda mais esse ano que já tratamos no café passado sobre o contexto educacional. A campanha da fraternidade desse ano, promovida pela Igreja Católica, traz o tema Fraternidade e Educação, e neste café nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o contexto educacional agora pós-pandemia, ou então pós-ensino remoto. Então temos muita coisa para conversar e para nos ajudar um pouquinho nessa reflexão de hoje, temos, como sempre, aqui convidados muito especiais para fazer com que essa reflexão chegue até você. Nós estamos recebendo hoje o professor José Roberto Oliveira Santos, que é coordenador do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário. Professor, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, professor Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por participar aqui do café. Ao professor Luiz, aos nossos alunos Kelvin e a Nicole. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui e acho que a gente vai construir algo para iniciar uma discussão, né? Porque ela nunca vai se encerrar. Muito obrigado. Muito bem, bem-vindo, professor. Obrigado. E hoje nós estamos recebendo aqui dois alunos aqui do Centro Universitário. Como vamos falar um pouquinho sobre essa retomada do ensino presencial e como foi a experiência do ensino remoto, então achamos por bem convidá-los para trazer um pouquinho a reflexão e também para que eles possam partilhar a experiência. Então hoje a Nicole Michele Coca, do 4º ano do curso de Medicina aqui do Centro Universitário. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com vocês. Muito bem. E também o Kelvin Kerlon, do curso de Fisioterapia aqui do Centro Universitário. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professores. Um prazer estar aqui com vocês e esperamos aí poder auxiliar e trocar ideias aí que sejam positivas. Muito bem. Bem-vindos, então. E você que está nos acompanhando, deixa aí nos comentários qual o lugar que você está nesse momento, de onde você nos acompanha, é de um polo, é aí da sua casa, coloca aí, já tomou seu café da manhã? Que coisa boa! Vem com a gente, porque hoje tem bastante reflexão sobre esse novo contexto da retomada do ensino presencial aqui no Centro Universitário. E, como sempre, nosso parceiro também de todos os cafés, desde o primeiro conosco, o professor Luiz Fernando. Bom dia, bem-vindo. Bom dia para você que está aí nos acompanha. Bom dia a todos os presentes, Padre Eduardo, professor Zé Roberto, Kelvin, Nicole. Sejam bem-vindos ao café. É com muita alegria que nós hoje trazemos esse assunto tão importante, ainda mais nesse momento pós-pandemia. E nada mais justo do que quem evidentemente experimentou isso do lado de lá e que pode trazer toda a sua experiência, a sua vivência frente a esse ensino que foi remoto e agora ele se torna presencial. Então é um prazer enorme sempre participar com vocês. Muito bem, você que está nos acompanhando, fique ligado, porque hoje a reflexão é uma reflexão muito justa para esse momento que estamos vivendo, ainda mais agora que os nossos alunos retornaram aqui ao Centro Universitário, então temos bastante experiência para partilhar, temos bastante coisa para conversar. Vamos começar então com uma bela música com o professor Luiz Fernando para abrir o nosso café deste sábado de manhã. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando dia em que seremos melhores,
melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Oh, vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Muito bem, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Dias melhores de paz, de fraternidade. Afinal de contas, é isso que o mundo precisa nesse momento. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o seu nome, o local de onde você nos acompanha, inclusive sugestões de temas para os próximos cafés, que serão muitos ainda esse ano, para você poder se deliciar nessas manhãs aqui conosco, com temas transversais para a aquisição do seu conhecimento. E eu gostaria de começar perguntando aqui para o professor José Roberto, professor, a convivência ela é muito importante para determinar o perfil das pessoas, do profissional, digo, a convivência dos alunos nesse momento em que eles estão na academia. E a pandemia afastou as pessoas dessa convivência, mas ela é determinante para a formação de um perfil profissional. Com certeza, professor Eduardo. O convívio, né, universitário, enfim, acho que é uma das coisas mais importantes para a formação. Além, lógico, do conhecimento que você está ali formando, né, você está adquirindo um conhecimento para o desempenho de uma profissão, mas o convívio universitário, ele é muito rico. Ele é onde você produz, né, você produz e se reproduz. Você vai amadurecer ideias, você vai construir conceitos, você vai trilhar novas possibilidades de pensamento. Então, quando eu estou com outro em sala de aula, quando eu estou com um colega, com os professores, esse movimento de construção, ele é vivo, né? E por isso que a presença em sala, a presença do ensino presencial, ele é importante não só na questão do conhecimento teórico, enfim, prático, a gente ensina em sala, mas esse convívio de você poder rever seus pontos de vista, você crescer, você amadurecer, e isso é fundamental também para a formação de um bom profissional, um bom ser humano, principalmente, né? Você vai se tornar uma pessoa melhor quando você tem esse convívio. Afinal de contas, a gente não nasceu para estar só, né? A gente precisa das relações, dos relacionamentos, da convivência, e a pandemia mostrou que esse limite da solidão trouxe muito sofrimento e potencializaram alguns sofrimentos que porventura já poderiam existir, né? Com certeza, professor. E é isso exatamente. A pandemia, ela provocou, né, e ainda provoca, né, a gente vê isso na nossa clínica de psicologia, enfim, conversando com os nossos professores, enfim, essa questão, assim, porque ela criou o que seria o da manhã. O que eu farei amanhã? Né? Ainda, lógico, a gente já vive nessa questão de você construir, mas a pandemia trouxe isso de uma maneira brutal e muito forte. Então, algumas pessoas, né, que já estavam, né, que já estavam fragilizadas, elas potencializaram muito isso com a pandemia. Então a gente vê muitos casos de estresse agudo, né, infelizmente fobias, depressão, né, aumentaram significativamente. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente saiu daquele plano que a gente acreditava que eu conseguia controlar meu dia, minha vida, para algo inesperado, que foi a pandemia, que está sendo a pandemia, né? Você ir ao mercado, ir a uma padaria, era risco e é risco ainda de vida. Então isso mexeu muito com as pessoas, consequentemente, né, a gente ainda está trabalhando com isso, com essas questões, e esperamos ainda né, conseguir superar essas dificuldades criadas por esse momento tão difícil. Assim, é um momento novo, né? Um momento
novo para a humanidade toda e que isso sirva de crescimento para as relações, para o convívio fraterno. E Nicole, e como foi para você, de repente, estar assim no convívio dos seus colegas, partilhando ali o conhecimento, um sonho de vida, afinal de contas, ingressar na universidade é um sonho de vida, e de repente você se vê nesses anos estudando em casa. Como é que foi isso para você? Então, eu comecei o primeiro ano da faculdade, foi presencial, eu consegui acompanhar e ter uma rotina diferente dos meus colegas que entraram depois. Eles começaram agora, esse ano, e ficar todo esse tempo afastado, que foi praticamente 2 anos, foi bem complicado. Eu consegui manter uma rotina de estudo, socializar com a turma, interagir com os professores, se adaptar à plataforma, aprender a utilizar, estudar. É muito difícil ter uma rotina. Tudo é mais legal. Sentar na cama, ir na geladeira, mexer no computador, entrar no WhatsApp. Então é bem complicado. Foi bem difícil, mas acho que foi um aprendizado para todo mundo. Manter uma rotina dentro do seu ambiente confortável é sempre mais desafiador, né? Sim, é muito desafiador. Muito bem. E Kelvin, e para você, qual foi a sua maior dificuldade, assim, quando você se vê estudando lá na sua casa? Que foi para você isso? Olha, se eu fosse fazer um pódio, eu colocaria o meu vizinho. Porque é uma pessoa que adora ali fazer um churrasco, música alta, né? E muitas vezes isso acaba sendo um fator ali que prejudicava, né? Então você entra nessa relação. Já não existe a festa com pessoas, né? E era a forma, até como o professor falou, de você sair dessa angústia, desses medos, né, que ele que vivenciava, e era a fortaleza. Então, às vezes, era até uma forma dele se sentir mais confortável, mais feliz, né? E isso acaba sendo um ponto ali que pesou para mim bastante na hora do estudo. Foi preciso ter bastante resiliência, então, para lidar com essa... Muitas vezes porque eu cantava música junto, né? Então vinha ali, você dispersava e ia direto na letra da música. Tá certo. Professor, as dificuldades que porventura possam existir no ambiente familiar, isso também interfere na rotina do estudo quando está em casa, por exemplo, né? Com certeza, né? Por quê? Porque nós, né, nós fomos condicionados, criados, enfim, para ter sempre a separação de o que é casa, o que é trabalho, o que é escola, enfim. Isso desde que a gente começa a frequentar qualquer instituição de ensino. E de repente, como a gente estava falando, o mundo para, você tem que reinventar novamente, você tem que pensar uma nova forma de continuar estudando, não é? E com certeza, o ambiente familiar, então, como a Nicole colocou, ele tem todos os atrativos para dispersar você, né? É a conversa paralela, é o telefone que toca, é um vizinho que faz um churrasco, enfim. Então, com certeza. E aí, uma palavra muito importante, que é exatamente, sempre será, e aí vale tanto para o remoto quanto para o presencial, a minha concentração em relação àquilo, aos meus objetivos, o que eu penso em relação à minha formação. Eu acho que... E aí a gente aprendeu a fazer isso durante esse período da pandemia. No começo parecia que era uma coisa assim, daqui a pouco passa, né? E infelizmente durou 2 anos esse processo, né, online, enfim. E a gente teve que aí realmente pensar em novas estratégias de ensino, de aprender. Então, lógico, o ambiente familiar, muita gente tinha dificuldade com a internet, não tinha, às vezes, um local adequado, né? Muitas vezes não tem um local adequado na própria casa para fazer, né? Assistir às aulas. Tem pessoas que não têm condições também, né? Que não conseguem. Com certeza, exatamente. A gente, né, tem gente que não tinha um espaço apropriado para assistir uma aula, né? Mesmo porque a casa às vezes não é apropriado, enfim. Mas todas essas dificuldades, elas podem, né? E foram superadas, eu acredito que nessa grande maioria, quando você coloca exatamente qual era o teu objetivo final. Então a gente teve que fazer esse rearranjo, né, de pensamento, de conquista, enfim. Por que eu estou estudando? Onde que eu vou chegar? E, lógico, aí as dificuldades, né, do ambiente familiar, enfim, dessas relações, dessas distrações, elas acabam diminuindo, sendo minimizadas. E aí a gente conseguiu, então, seguir adiante.
Olha, e são muitos desafios, né? Muitos desafios que o ensino remoto trouxe, né, nesse momento educacional em que o mundo viveu. Mas eu acho que uma coisa muito importante que o professor traz hoje é a questão dos objetivos. Então, qual é o meu objetivo final? Então, se minha meta é concluir esse curso, se minha meta é me formar, ser um bom profissional, então começa já nos desafios, né? Já vai superando os desafios que vão aparecendo ao longo desse processo, desse caminho. Então, é de fato um momento de se reinventar. O ensino precisou se reinventar, né, com as novas tecnologias, com os novos métodos. Você dizia, Nicole, às vezes se adaptar um pouquinho ao sistema exigia um pouco mais, mas no fim das contas o conhecimento continuou sendo ofertado e aí precisava de bastante objetivo, de bastante critério, né, nesse sentido. Então, esse vai sendo foi um novo formato e agora que bom que estamos aqui de novo, né, ver o campus completamente repleto de alunos, sem lugar para estacionar às vezes, né? Então isso é muito legal, é muito bom, exatamente porque o convívio faz com que o ambiente, sem dúvida, fique mais fraterno, mais vivo nesse sentido. E Nicole, você acha que você como aluna, que passou pela experiência de estar aqui no presencial e depois passou 2 anos em casa, você acha que essas novas tecnologias de ensino, essas plataformas que por vezes podem ser um pouco difíceis de serem usadas, isso veio para ficar? Você como aluna avalia que isso é o que temos agora? Acha que essas tecnologias de ensino vão ajudar bastante ou ajudam no seu processo de aprendizagem? Olha, eu acho que agora que tudo foi descoberto, né? Já existia, mas a gente descobriu mais a fundo, aprendeu a lidar, a mexer, a utilizar. E que foi um sucesso, querendo ou não. Foi muito importante para os estudantes durante esses 2 anos. Eu acho que isso vem para ficar, mas não de uma forma definitiva. Claro que várias partes de cada curso é possível ter um ensino remoto e auxilia, você consegue fazer coisas de casa. Mas é muito importante estar em sala de aula. O presencial ainda é muito importante, é fundamental. Inclusive as práticas também, né? Então eu acho que vai ser uma coisa mista agora, sabe? Muito bem. Você que está nos acompanhando, e você? O que você pensa em relação a esse momento em que foi vivido pela educação de ter o ensino remoto e agora dessa retomada com o ensino presencial? Continue ligado, nós vamos ouvir uma música agora para você preparar o seu cafezinho, colocar aí na sua xícara e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Essa canção eu trouxe exatamente pensando nessa situação de que essa possibilidade de estar em casa, essa possibilidade de viver o ambiente, né, e conciliar o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo entendendo que essa vida ela é curta demais. Então acho que trouxe a possibilidade de repensar o tempo, né? Então por isso eu trouxe essa canção pra gente nessa manhã maravilhosa. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais,
Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de sábado com o nosso café. E aí, o seu cafezinho tá quentinho? Tá gostoso que nem o nosso aqui? Então, vamos em frente porque esse dia só está começando com a graça de Deus, com as bênçãos do céu e com muita reflexão, com muito aprendizado nessa manhã. Não esqueça de deixar o seu nome nos comentários, o lugar de onde você está nos acompanhando e também deixe sugestões de temas para a gente trabalhar ao longo do ano aqui no nosso Café com Saber. Professor, nesse momento da pandemia houve, sem dúvida, muito sofrimento, muitos impactos na vida das pessoas. Isso afeta na aprendizagem também. Com certeza, né, professor? Com certeza. Esse, como a gente já começou aqui nossa conversa, né, esse novo mundo que a pandemia trouxe, enfim, ele trouxe as incertezas exatamente da nossa própria existência. São questões que ligadas à própria nossa existência. E aí, como que vai ser minha vida? Como será a minha vida? Como será a vida da minha família? Né? E como será o meu futuro? Então, logicamente que isso impacta nas questões das relações sociais, nas relações do trabalho e principalmente da profissão, né? Da futura profissão. Então, como a gente havia falado, assim, como eu estou pensando na minha formação, onde que eu quero chegar, aquele sonho que eu desenhei lá no começo da minha graduação, mesmo que eu tenha no primeiro ano, de repente sabe que eu acabo a graduação? Né? Era uma pergunta, porque tanto uma questão até mesmo assim, se eu poderia vir a ser, né, vítima da Covid, ou até mesmo como seria a questão da aprendizagem. Então deixou e deixa marcas ainda, né? Principalmente como a gente falou, ela trouxe alguns problemas das relações familiares, sociais, de trabalho, né? Então todas as relações precisam ser revistas, repensadas. Lógico que o importante, isso que a Nicole falou, acho que foi muito importante a resposta rápida, por exemplo, da instituição de ensino, da Uningá, por exemplo. Eu coloco a Uningá como a nossa referência, que rapidamente se prontificou e nós conseguimos dar continuidade a esse processo de aprendizagem. Por quê? Porque se a gente parasse, né, enfim, né, de uma maneira total, eu acho que esse estrago, esse dano seria ainda maior. Mas como nós conseguimos, e isso foi uma organização assim, da instituição, todo o corpo docente, né, enfim, de todo da direção, do corpo docente, das coordenações de todos os funcionários da Uningá, exatamente conseguir fazer com que a vida, pelo menos acadêmica, continuasse em andamento. Isso foi muito importante, porque senão, novamente, a gente também criaria um outro vácuo na nossa vida, de tantas incertezas que nós vivemos nessa pandemia. Sim, com certeza. E eu quero perguntar agora para o Kelvin, quais, assim, as suas expectativas agora para essa retomada presencial, de encontrar as pessoas. Isso, né, as aulas retomaram agora, Sim. Isso te gerou, assim, expectativa? Foi bom encontrá-los? Olha, professor, até vou deixar aqui uma informação que acaba entregando um pouquinho da minha idade. Essa é a minha segunda graduação.
E bem lá atrás, já uns 15 anos, quando eu estava terminando a minha primeira graduação, o ensino remoto ele estava caminhando, né? Tinha acabado de nascer, estava engatinhando, dando seus primeiros passos ainda, aquele conhecimento de forma EAD. Seguindo aí o que o professor falou, eu me lembro do primeiro decreto, foi solto em Maringá, onde era para parar durante 15 dias. E todo mundo tinha realmente a expectativa que depois de 15 dias nós voltaríamos ao normal. Isso não aconteceu. E essa resposta ela realmente veio, e hoje a gente percebe que não apenas o ensino superior, mas também o ensino médio, o ensino fundamental evoluiu muito com essa parte tecnológica que realmente veio e vai fazer parte. Né? Acredito que não tem mais como voltar atrás em relação a tudo que teve-se de ganho relacionado a essa forma de ensino. Agora, retornar para a faculdade depois desse tempo todo, tem essa relação do calor humano, daquelas pessoas que você tinha saudade, mas não era possível encontrá-las, né? Temos, assim como a Nicole, na graduação de fisioterapia, as aulas práticas que fazem Toda a diferença. parte, está ali, a teoria caminha junto com a prática, e muitas vezes nós tínhamos a teoria, até o professor Luiz era um dos nossos professores, né? Ano passado estava lecionando a disciplina e faltava aquela relação, como que a gente vai aplicar esse conteúdo na prática. Então, voltando para cá, né, tendo esse contato, tendo essa vivência, isso faz com que o profissional cresça, né? Cresça como pessoa, cresça em toda a sua ambição, seus anseios, porque as discussões, as relações interpessoais faz com que a gente cresça, e isso realmente fez muita falta e fez diferença no passado. Sim. Tem o lado ruim que a gente acha de ter retornado, né? Porque a gente sai daquela zona de conforto que a gente estava. A gente estava na zona de conforto em casa, gostoso, vai, caminha, levanta, senta, come a hora que quer, vai no banheiro a hora que quer. Essa é a parte boa, mas que também atrapalha muito, porque a gente não tem uma disciplina, uma rotina de estudos. Retornar foi muito bom porque a gente convive com pessoas, a gente consegue ouvir pessoas, outras opiniões. É muito difícil a gente no EAD ter dúvidas e perguntar para o professor, ficar indagando ele, interrompendo, e perguntar para o colega do lado e ouvir outras opiniões. Isso não acontece, é muito difícil, pelo menos no meu curso eu não via isso, não sei com os professores se tinha. E agora isso é possível, eu vejo por mim, porque hoje eu tive uma aula prática e eu fiz inúmeras perguntas para o professor. Isso não acontecia antes, eu não tinha essa relação com ele, não conseguia. E às vezes a gente fica com vergonha, tímido, reprimido e não tem essa experiência. Então é muito importante. Retornar foi muito bom. Ah, sim, que bom, né? É sempre muito importante o retorno, a presença e, bom, penso que todas essas dificuldades que foram enfrentadas, elas devem gerar sempre um bom crescimento em nós, né? Afinal de contas, bom, vou dizer uma coisa que o professor Luiz Fernando já sabe, a equipe já, estou dizendo isso, todo o café já está virando uma chave aqui, né? Que a gente tem que sair daqui com 2 diplomas. Um diploma de formados, naquilo que cada um sonha, almeja, naquilo que cada um acredita para si, mas também o diploma de gente boa. Então, é ser um bom profissional, é ter relações éticas, é ter uma qualidade, né, nos atendimentos com as pessoas, enfim. Então, sem dúvida, esse perfil, ele também vai sendo formado a partir dessas limitações em que foram sendo vividas nesse momento do ensino. E, Nicole, deixa eu lhe perguntar, você está no 4º ano de medicina. Sim, estou. E nós vivemos uma crise sanitária grandiosa, né? Ainda continuamos nessa Sim. crise, de certo modo, né? Você olhando para o seu curso, para os seus colegas, vocês fazendo medicina, estudando medicina, neste momento, nesse contexto, você acha que isso permitirá um novo perfil de profissionais? A partir desse contexto que vocês viram, vocês estavam estudando e a crise sanitária acontecendo. Sim, foi. Nós como alunos, né, foi um pouco desesperador pra gente. A gente nunca tinha passado, acho que por nada semelhante, acho que pra todo mundo foi bem difícil.
eu acredito que a gente sairá profissionais bem melhores, mais empáticos, respeitosos. A gente conseguiu ver de perto a dor do outro. Muita gente perdeu entes queridos, né? Muita gente sofreu por conta disso. Então, foi algo assim que nos ensinou muito durante bastante tempo, né? Relativamente. O que era para durar 15 dias, acabou durando 2 anos. De fato. Muito bem. Que bom que você está conosco. Olha que essas trocas de experiência, e olha, é o nosso primeiro café que a gente fala um pouquinho de troca de experiências, né? Eu acho que isso é muito legal, isso ajuda bastante aos nossos, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão sempre ligados conosco. Então, que bom ouvir um pouquinho sobre como vai se dando, né? O como se deu e hoje quais são as expectativas, quais são, né, o caminho, os caminhos que vão sendo trilhados nesse momento. Então, vamos ouvir mais uma música para a gente, né, continuar aqui, tomar o nosso cafezinho da manhã. Legal, acho que além de ensinar, né, para que nós pudéssemos repensar o nosso tempo de vida, acho que é válido entender que talvez toda essa pandemia, todo esse processo mostrou para a gente como é preciso não só viver, né, mas acho que também como viver, né? Então aprender a viver. Isso eu acho que é um ensinamento maior e é o que eu trago agora nessa canção maravilhosa, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco, morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, por isso você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, por isso você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Vamos viver bem, vamos nos entregar por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós sonhamos. Afinal de contas, os sonhos são muito importantes para que a gente siga em frente, para que a gente não perca a esperança. Nós vivemos um tempo de tantas desesperanças. O mundo tem vivido momentos que tiram a paz e que aumentam a preocupação, mas como crentes que somos, naquilo que nos doamos, naquilo que nos entregamos, vamos seguir em frente. Afinal de contas, temos um longo caminho a percorrer. E é por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre essa dinâmica educacional que é muito importante na nossa vida e na nossa formação. Professor José Roberto, o senhor é psicólogo, é coordenador do curso de psicologia aqui do Centro Universitário e como a gente pode lidar com essa consequência de angústia que foi gerada em nós? Foi assim de uma maneira coletiva, evidentemente, mas como a gente pode enfrentar essas angústias que essa desesperança, essa instabilidade vivida pelo mundo ofertou para o ser humano, para as pessoas? Então, assim, a pandemia, enfim, né, ela veio de uma maneira, como eu já falei, brutal, né, assim, a gente está vivendo ainda as consequências dessa pandemia, né, enfim, é uma coisa até que a gente
falado antes, do luto mesmo, né? Quantas pessoas perdemos parentes, amigos, enfim. Então, ela expôs muito a fragilidade humana, né? Como nós somos frágeis enquanto pessoas, enfim. E assim, isso faz com que a gente pense nas nossas relações, como somos pessoas, enfim, que pai que eu sou, que esposo que eu sou, enfim, quais são as relações, como eu sou, como estou como pessoa. Eu acho que isso é o principal ponto de que a gente pode começar a construir algo dessa pandemia, né? Então, às vezes a gente espera que você falou da felicidade, enfim, né, que ela vai lá na frente, não, e a felicidade, enfim, a sua realização às vezes está nos pequenos momentos, nas pequenas coisas do dia a dia, né, no convívio familiar, no convívio com os amigos, enfim, aquilo que você às vezes considera como comum, banal, é a felicidade. Sim, a gente precisa dar importância para coisas que antes a gente passava despercebido, né? Ficar com a mãe, com o pai em casa, ir para a faculdade, ver os amigos, comer, poder andar na rua, ir ao mercado, tomar um lanche no restaurante. Essas coisas que parecem tão banais, hoje pra gente é muito importante. A gente vê o quão fundamental é. Nesse sentido, né, nós como acadêmicos achamos que a felicidade vai estar quando a gente se formar, né? Sim. E a caminhada, esse caminho, dia a dia, os amigos que nós fazemos, as amizades, as relações que são construídas aqui dentro da universidade, né? Então isso aí quando acaba, a gente acaba falando, né, sentimos falta daquela época, e uma época que não volta, né? Exatamente. Então, e é exatamente como que, né, nós precisamos um dos outros, enfim, como nós precisamos das relações saudáveis, enfim, né, de bondade mesmo, né? A gente ainda, né, a gente fala, né, um contrassenso, a gente pensou que a pandemia a gente ia ter um processo aí um pouco, e aí estoura uma guerra. Sim. Não é? Sim. A gente vê que, então assim, mas espera aí, mas todo mundo fala assim, mas e agora? O mundo está perdido então? O que que... Não, né, vamos retomar. E o ser humano é isso, é exatamente ele vai estar sempre buscando. Enquanto um vai estar querendo fazer guerra, outros milhões, né, querem a paz. Então assim, como que a gente vai... e aí cabe a nós, profissionais, enfim, futuros profissionais, como nós vamos lidar com isso? Como lidamos com isso no dia a dia? Como vocês vão receber os pacientes, enfim, de vocês, as pessoas, como que a gente vai lidar com tudo isso? A gente não sabe as consequências de tudo isso no futuro, né? Tanto para a medicina quanto para a psicologia, para a fisioterapia. A gente não sabe quais serão as consequências de tudo isso que a gente está passando. É complicado. E aí, exatamente. Então, assim, por isso que, novamente, as relações humanas, as relações serão nosso porto seguro. Que relações são essas? Que maneira que a gente convive em casa? Que maneira que a gente convive com os nossos amigos? De que maneira que a gente convive com a natureza, enfim, com as nossas convicções, enfim, morais, religiosas, enfim, que cada um tem por si. Então, é parar, repensar e reconstruir e continuar. Continuar, não podemos desistir. A vida tem as suas durezas, tem os seus limites, é verdade, mas a vida também tem muita beleza, tem muita suavidade, tem muitos sonhos para serem conquistados, e isso conta bastante o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa crença na nossa capacidade, naquilo que nós vamos evoluindo à medida que o tempo vai passando. Então, vamos em frente, vamos continuar, não vamos desistir, e o nosso café ele está ligado à capelania universitária, que aqui o Centro Universitário oferece esse espaço para conversa, para diálogo. Então é algo muito, muito interessante, né, ouvir as angústias, trazer as angústias. Então é um espaço que se tem não para falar de fé, mas para falar de angústias, ou para trazer algumas demandas que podem ser importantes para o crescimento nesse momento da fase da vida que é da aprendizagem. A gente já falou isso também em outras reflexões aqui do café. Tem muitos alunos que vêm de outras cidades, que ficam longe da família, então tem muita coisa que acaba influenciando, mas vamos em frente, vamos com fé, com perseverança, afinal de contas temos muitas coisas para conquistarmos a partir dos nossos sonhos e da nossa crença. Muito obrigado pela presença de vocês, pela
pela experiência que vocês trouxeram, né? Professor, obrigado pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de sempre estar muito disposto aqui no Centro Universitário. Então, obrigado pela presença de vocês nesse dia. E para a gente concluir, gostaria a gente está também agora com um ritmo de uma pergunta para os três. Olha que beleza, né? Os três respondem uma pergunta. Que é, o que é que vocês esperam nessa retomada agora? Voltaram agora para o presencial. Professor, você está acolhendo seus alunos de novo no presencial. E o que é que vocês esperam agora? Ver o que, assim, de diferente nas pessoas, no curso, nas relações? O que é que vocês esperam nessa retomada do ensino presencial? Bom, é o que a música que o professor cantou pra gente, dias melhores, né? Pessoas melhores, acho que todo mundo vai se tornar pessoas melhores daqui pra frente, com tudo que todo mundo viveu, a dor do outro. E a gente espera poder aprender a viver com tudo isso melhor, porque a pandemia, ela se ameniza, mas acredito que isso nunca acabe. A doença vai existir, a gente vai precisar se cuidar, vai precisar continuar os protocolos, tomar cuidado. Então, o que a gente espera é poder ajudar da melhor forma possível e que a gente consiga retomar todas as nossas atividades e aproveitar, recuperar o tempo perdido, né? Ele não será recuperado, mas tentar aproveitar da melhor forma possível daqui para frente, porque a gente perdeu bastante coisa, mas tem muito para viver ainda. Muito bem, muito obrigado, Nicole, pela sua presença, pela sua disposição de trazer as suas experiências aqui nessa manhã. Muito obrigada. Kelvin? Resumiria tudo isso numa palavra, da esperança de empatia. Nós, sendo aspirantes a profissionais da saúde, né, muitas vezes vemos à distância pelo jornal notícias ruins e banalizamos a perda de uma vida. E essa pandemia trouxe para nós a proximidade de enxergar além daquela imagem de uma pessoa, olhar o seu sofrimento e sentir muitas vezes a dor do nosso próximo, né? E no atendimento, hoje direto com as pessoas que nos procuram, né, que buscam, muitas vezes a companhia para aquela mente solitária não é nem o problema. Então, saber olhar como profissionais melhores, entender o que as outras pessoas buscam em nós, porque muitas vezes na área da fisioterapia nós utilizamos nossas mãos, mas muitas vezes eu vou usar mais o meu ouvido, vai ser mais útil para aquela pessoa do que as minhas mãos. Então acredito que esse momento que a gente viveu vai tornar profissionais mais humanos. Essa é a minha expectativa. Muito bem, Kelvin. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã para trazer um pouquinho da sua experiência. Um bom caminho, boa formação para você e Obrigado. Siga em frente. Professor. Olha, professor, assim, são tantas coisas, né, enfim, que a gente poderia ficar aqui um bom tempo discutindo, conversando, porque realmente, né, e até essa pausa para conversar sobre isso. Às vezes é muito importante, né, a gente conversar sobre isso em sala de aula, com os colegas, enfim, nós professores. Eu acho que é muito importante o que significa isso. Eu acho que essa nossa conversa, ela seja um disparador mesmo para outras conversas, enfim, que ela acabe passando, né, sai do estúdio aqui, vai pela internet, enfim, e que as pessoas busquem, então, essa compreensão do que passou, do que estamos passando, né, e para onde que a gente vai. Eu acho que a gente, como eles colocaram muito bem, tem muito a recuperar ainda, temos que muito a construir, reconstruir, né? A gente teve uma pausa e agora estamos voltando a caminhar, uma caminhada, né, que a gente espera que seja longa, enfim, mas é bem isso, assim, o que significou? Né? Acho que conversar sobre isso é muito importante. A gente não deu nem tempo para conversar sobre isso, a gente já foi engolido e vamos embora, vamos às vezes, não, vamos conversar sobre isso, o que é isso? E lógico, né, é muito bom ver, igual, por exemplo, nosso campus cheio, né, as pessoas conversando, as rodas de conversa, enfim, as trocas de experiência, enfim, isso é o que mais é rico na formação. Eu acho que dito, lógico, além da questão do conhecimento teórico, prático, enfim, que todo mundo veio buscar, mas é também essa riqueza de ser humano,
né, do diferente de mim, enfim, do contraditório que eu sou, que vai me construir e fazer melhor. Muito bem. Muito obrigado, professor José Roberto, pela sua presença, por partilhar conosco a sua experiência. E vamos em frente que os nossos alunos já estão aí batendo as portas e que bom. É muito bom mesmo ver o campus cheio, nas rodas de conversa, e o pessoal já está todo aqui, né, no campus da Uningá. Então, Desculpa, por favor. assim, né, e aproveito, né, nossa, que um espaço como esse é muito importante. Sim. Parabéns pela capelania, parabéns, né, a esse espaço, parabéns aos alunos, enfim, eu acho que é exatamente isso, né, esse sentimento de comunidade. Né, a universidade, a vida universitária tem muito essa questão da vida comunitária, e aqui é isso, né, somos de cursos diferentes, enfim, somos de especialidades diferentes, mas todos para um bem comum. E eu acho que é isso, recuperar um pouco também desse sentimento de comunidade, de viver em comum, que é a comunidade. Então, parabéns pela iniciativa, professor, ao professor Bento, né, ao professor Luiz está aqui, ao pessoal do estúdio que está sempre aqui com a gente, enfim. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao espaço mesmo, parabéns e conte com a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença de vocês nesta manhã aqui. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença e continue ligado, porque todo primeiro sábado do mês o nosso encontro está marcado aqui para a gente tomar o nosso café e trazer também muito conhecimento e muita reflexão. Professor Luiz Fernando, a mensagem final é com você, então muito obrigado sempre e vamos em frente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês nesse sábado, nessa manhã maravilhosa. E a mensagem que eu acho que a gente quer deixar e que eu busquei trazer com essa canção é que quando tudo estiver perdido, acho que é importante existir o amor para recomeçar, né? Então que nós tenhamos esse amor e que a gente possa realmente transbordar esse amor, né? Assim como a gente sente saudade, né? Que esse amor possa se fazer vivo. Então para você, um excelente final de semana. A gente termina com essa canção maravilhosa. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E pros que eram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você, que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem.
desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar.